Você sabia que o Batman investigou a morte do Paul McCartney? Ou mais ou menos isso. Meu nome é Diego Morro, está na hora da gente viajar no tempo. A essa altura você também já deve ter assistido ao documentário Get Back, né? Dirigido pelo Peter Jackson, com toda aquela sobra de material maravilhosa dos bastidores do show de televisão que ia virar filme que os Beatles iam fazer em 69 e acabou nunca saindo, e agora, anos depois, décadas depois, ficou pronto esse documentário. Eu chorei até não poder mais. Fiquei tão empolgado que eu estou relendo essa maravilha aqui, que é a biografia oficial da banda. E aí eu me empolguei para a gente fazer esse vídeo aqui sobre o encontro do Batman e do Robin com os Beatles. Mas antes a gente precisa explicar de onde é que vem essa história, de onde é que vem essa loucura. Em 1967 começou um boato, que é talvez o maior boato da cultura pop, que o Paul teria morrido e os Beatles então teriam substituído o Paul por um sósia, para não perder o sucesso, não perder o dinheiro, não perder as vendas, né? Imagina, o maior fenômeno do mundo, eles não queriam perder isso, então eles substituíram o Paul por um sósia. Isso começa em 67, explode em 69, gente, sem internet, lembre disso, né? O boato vai e fica mais forte em 69, justamente, aliás, no período que está se passando o documentário Get Back. E aí o que acontece? Tem várias pistas que a banda estaria dando para os fãs, né, sobre a suposta morte do Paul McCartney. E a pista mais famosa seria a capa do disco Abbey Road, porque ali seria um cortejo fúnebre, né? O John Lennon na frente seria o médico, o Ringo todo de preto seria, né, o agente funerário, o George Harrison fechando o cortejo, né, que ele está mais simples, está de jeans, ele seria o coveiro, e o Paul é o corpo, porque o Paul, inclusive, está de pé descalço, que tinha uma tradição lá na Inglaterra de enterrar algumas pessoas de pé descalço e tal, e a prova definitiva seria que o Paul dessa foto está segurando o cigarro na mão direita, quando, na verdade, o Paul McCartney é canhoto. Então essa lenda urbana ela foi crescendo. Ela até entrou na lista da Time, né, quando virou o século XX para o século XXI, ela entrou na lista da Time, né, dos principais boatos da história, principais mentiras da história, antes de existir até, né, a expressão fake news e tal. Então essa é a lenda Paul is Dead. E foi a partir dessa lenda do Paul is Dead que o Batman acabou encontrando os Beatles. Na Batman 222, com capa de junho de 1970, capa, aliás, do Neil Adams, né? Capa belíssima do Neil Adams, que faz, né, toda a referência ali aos Beatles, que tem um de pé descalço ali, inclusive, né, tem toda a referência ao boato, né, eles estão surfando na onda do boato. O roteirista Frank Robbins e o desenhista Irving Novick, que é a dupla que começa a vontade, né, a realizar a vontade do editor Julius Schwartz de fazer o Batman voltar a ser o Cavaleiro das Trevas, coisa que depois, né, o Neil Adams e o Dennis O'Neil vão fazer de maneira brilhante, mas do Frank Robbins e o Irving Novick já tem essa coisa, né, do Batman voltar a ser o Cavaleiro das Trevas, é uma fase maravilhosa essa fase deles. Eles vão encontrar, então, a banda Oliver Twist na história em quadrinho Dead Till Proven Alive, né? Dead Till Proven Alive, que seria, né, morto até que se prove o contrário, vai. Desculpe os tradutores, né? E essa banda Oliver Twist, o que acontece? Os fãs começam a espalhar um boato que o vocalista da banda chamado Saul Cartwright, não sei, Paul McCartney, Saul Cartwright, o Saul teria morrido e ele teria sido substituído por um sósia. E aí, então, para investigar isso, o Batman e o Robin, né, levam a banda para a mansão Wayne, né, o bom de ter uma identidade secreta de um milionário que você pode levar a banda mais famosa do mundo para sua casa. E aí, então, hospedados na mansão Wayne, começa a acontecer uma série de atentados aos membros da banda, até que no final da história lá, né, o Bruce, né, ou melhor, o Batman confronta a banda e fala, não, né, um de vocês é o culpado, tá acontecendo alguma coisa aqui, um de vocês é o culpado. E aí, justamente, o vocalista, o Paul, ou melhor, o Saul, o Saul pega e fala, confessa o que está acontecendo. Ele diz que, na verdade, é o contrário do boato. Eles sofreram um acidente de avião e todos os membros da banda morreram, menos ele. E aí, então, eles contratam esses 3 sósias para continuar o sucesso, e justamente para evitar a suspeita sobre os 3 sósias, eles, né, ele, a banda, os empresários, lançam o boato que ele era o falso, para as pessoas ficarem olhando para ele e não prestar atenção nos 3 que seriam os falsos.
Só que ele está cansado, ele não aguenta mais, né? Está se sentindo culpado, saudade dos amigos e etc. Mas os três novos adoraram a fama, o dinheiro, não querem perder isso. E aí, a partir desse conflito, ele tentou achar esse caminho errado, né, de, né, fazer atentados contra os amigos, tal, e etc. Né, tava, né, foi um crime passional, assim. Mas como ninguém se machucou, e, né, fica tudo bem, é uma história de super-herói, tem um final feliz. Eles acabam, então, contando para o público, revelando para o público, né, que os outros integrantes da banda morreram. E aí eles montam uma nova banda, né, eles abandonam a banda Oliver Twist, eles criam uma nova banda e voltam a fazer sucesso. Então essa foi a vez que o Bruce e o Dick, né, o Batman e o Robin, investigaram a possível morte do Paul McCartney e encontraram os Beatles, né? Diferente do Bruce e do Dick, que ficaram, né, com essa versão falsa do Paul e essa versão falsa dos Beatles, você pode, né, dar uma conferida lá nos verdadeiros, assistindo o maravilhoso documentário Get Back. E, ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente, mas eu confesso que eu queria ficar dentro daquele documentário que tá maravilhoso. Tchau!